Introdução. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja, o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, submete-se a própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte, levantadas por questões de dogma. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais baseadas na mais rigorosa justiça. É, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer, ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Mas poucos a conhecem a fundo, e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir delas consequências. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio a grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou de meditação em separado. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes suprime a simplicidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais isolados, reduzidos às suas mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse, pela ausência das particularidades e circunstâncias em que foram pronunciadas. Para evitar tais inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações conservamos tudo o que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, bem como a divisão em versículos, mas, ao invés de nos determos em uma ordem cronológica sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível uns dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Foi apenas um trabalho material, que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos, por meio da explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos dos assuntos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento e muitos até parecem absurdos, devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele nas escrituras, nas crenças e nos escritos, e é por isto que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado.
Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas, entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns. Se estas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens, de onde vêm, provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado nessa relação. Esta obra é para uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nela as aplicações que lhes dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e os convidar à prática do Evangelho.